dia, meus amores. Vamos começar hoje a nossa aula de geografia, dando início ao capítulo 5, o crescimento da população brasileira. A população brasileira é considerada uma das mais numerosas do mundo. Em relação à América do Sul, o Brasil é o país com o maior número de população, não só de extensão, né? Ele se torna o maior país em tamanho e também em fator populacional. E também abriga uma das maiores populações dos países do mundo. Tá? Eu acho que é quinto, se eu não me engano, mas a gente vai conferir já já, para você ver a quantidade de pessoas que tem morando nessas nossas terras, né, brasileiras. O crescimento da população brasileira. Somando cerca de 208 milhões de pessoas em 2018, o Brasil ocupa o quinto lugar entre os países com maior número de habitantes do planeta. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a população brasileira apresentou um intenso crescimento a partir do século XX. Vamos observar o gráfico e acompanhá-lo. Como podemos observar aqui, Brasil, crescimento populacional de 1872 a 2018. Aqui, habitantes em milhões, tá? 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 milhões de habitantes seria esse gráfico. Bom, em 1872 foi constatado menos de 10 milhões de habitantes aqui no Brasil. Pulando para 1890, 14 milhões. 1917, quer dizer, um crescimento um pouco relevante para a época, né? Não tínhamos tanta gente aqui para se proliferar, para se desenvolver. Em 1920, como nós estamos vendo aqui, 31 milhões. 1940 foi quase o dobro, né? 1940, 41 milhões. 1960 foi 71 milhões. 1980, olha bem, de 71 milhões ele pula para 121 milhões de habitantes, né? Uma crescida enorme. E em 2000, 170 milhões. E agora em 2018, de acordo com o IBGE, 208 milhões de habitantes habitam nosso país veronil, nosso Brasil. Como é possível observar no gráfico acima, a população brasileira não parou de crescer entre os anos de 1872 e 2018. Esse crescimento se tornou mais acentuado a partir da década de 1940. Você sabe por que esse crescimento vem acontecendo? Vamos conhecer alguns fatores desse crescimento logo a seguir. Crescimento natural da população. Claro, obviamente a população ela vem se desenvolvendo cada dia mais, né? Cada dia mais nascimentos de crianças, reproduções, etc. Mas temos que ver que a população do Brasil também se desenvolveu bruscamente devido à grande quantidade de imigrantes, grande quantidade de outras etnias que vieram formar a população brasileira. Como a gente sabe, a gente é multicultural, porque a gente recebeu influência de vários descendentes, né? Africanos, índios, europeus, e dos europeus de diversos lugares, né? Então vamos lá. Para compreendermos o crescimento natural da população, precisamos analisar a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Vamos observar aqui no gráfico as informações daqui a pouco. Mas vamos logo conhecer o que é taxa de natalidade. Taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nascem em um grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. Taxa de natalidade, nascimento. Vamos focar nisso aí, tá bom? Taxa de natalidade e nascimento. Taxa de mortalidade indica a quantidade de pessoas que morrem em cada grupo de habitantes, né, de 1.000 habitantes no período também de um ano. A regra é a mesma para natalidade e mortalidade, tá bom? Ou seja, natalidade e nascimento, mortalidade é falecimento, morte. Crescimento natural. É conhecido pela diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade ou vice-versa. Natalidade e mortalidade. Essa diferença nós damos o nome de crescimento natural, que é o que realmente vai se estabelecer sobrevivendo e que vai fazer parte da contagem, né, dos viventes aqui no Brasil, tá bom? Como podemos ver aqui nesse gráfico,
Aqui em verde, nessa linha verde que está acompanhando aqui, ela cai, está a taxa de natalidade. Em azul, a taxa de mortalidade. E aqui no preto, certo, pessoal, é o crescimento natural, ou seja, a diferença entre a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. Vamos observar por ano, tá? Em 1900, nós tivemos 46 na taxa de natalidade e 28 na taxa de mortalidade, dando, certo, 18 no crescimento natural, foi o que restou. Em 1920, nós temos 45 e 26, sobrou 19, já aumentou, né, o nosso crescimento natural, olha só. De 1940, nós temos 44 de natalidade e 21 de mortalidade, 23 aumentou mais ainda, né, o crescimento natural. Em 1960, né, 44 de natalidade, apenas 9 de mortalidade, olha aí, diminuiu bastante o índice de mortalidade, fazendo com que o crescimento natural aumentasse, 35. Em 1980, tivemos 32 de natalidade, diminuiu mais, claro, né, teve uma queda. De mortalidade também caiu para 8 e nós tivemos 24 no nosso crescimento natural, que já era muito alto em relação ao começo. Aqui em 2000 teve uma queda, uma pequena queda, claro, né, de 21, 6, apenas 6 de mortalidade, ou seja, né, a quantidade de pessoas de mortalidade está diminuindo mais ainda, e o nosso crescimento natural foi 15, né? Já em 2020, nós temos 14 de natalidade e 7 de mortalidade, entendeu? E o nosso crescimento natural 7. Aí você diz, tá muito baixo, mas é porque ele chegou no nível que tem que se estabelecer, né? Hoje em dia as pessoas, apesar da população ser uma das maiores do Brasil, né? Aliás, do Brasil não, do mundo, as pessoas estão mais estáveis, né? A gente vai saber o porquê daqui a pouco, mas é um contexto de sociedade, entendeu? Dos direitos das mulheres e etc, das pessoas terem mais consciência, diminuindo a quantidade de filhos por casal, tudo isso, certo, vai gerar esse número que vocês estão vendo aqui em 2020. Verifique no gráfico que quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural, e que quanto menor a distância entre as linhas, menor também será o seu crescimento natural. As mudanças nessas faixas, mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, devem-se a diversos fatores que serão apresentados a seguir. Como podemos ver, muitos fatores influenciaram, né, para dar aquela diferença na taxa de mortalidade e de natalidade, né, que nós vamos ver agora aqui a seguir. Um deles, o avanço na área da medicina e da saúde. As novas descobertas da medicina, como os novos medicamentos, vacinas e etc., além das campanhas de prevenção de doenças propícias à redução da mortalidade. Quer dizer, ajudou, né? Ajudou a diminuir a mortalidade, porque antigamente muitas doenças que chegaram ao Brasil vindo da Europa mataram muitos brasileiros. Hoje em dia já tem prevenção para tudo, para sarampo, catapora, rubéola, né? Meningite, um monte de doenças. Hoje em dia elas podem ser tratadas e curadas e até mesmo serem preventivas, serem prevenidas, né, através das vacinas, evitando com que muitas pessoas morram devido ao contágio dessas doenças. Então isso deu uma diferença lá? Deu. Quando chegaram essa parte disso aí também deu, certo? As vacinas, a prevenção, né, o avanço da medicina ajudou muito na nossa taxa de mortalidade, a diminuir ela, tá? A expansão do saneamento básico, como nós estamos vendo aqui. A expansão, o que é saneamento básico, né? A ampliação e a melhoria de serviços de abastecimento de água, né? Que não tinha muita qualidade antigamente. Então as pessoas adoeciam muito, né? Devido à água que não era bem tratada. A coleta e o tratamento de esgotos e resíduos sólidos de lixo, que trouxeram melhores condições de higiene e saúde da população, que antes também não existia isso. Geralmente os lixões eram nos quintais das casas e as pessoas faziam fogo, queimava, né, para diminuir aquilo dali, entendeu? Saneamento básico não existia. Hoje ainda tem muitos cantos que ainda não existe, né, gente? Venhamos e convenhamos. Mas muitas casas, muitos conjuntos já existe saneamento básico, que é o quê? Que é toda a água de esgoto, toda a água de fossa que antigamente o pessoal fazia no fundo de casa ou na rua,
né, cavava aqueles buracos para esses resíduos se instalarem lá. Hoje em dia vai tudo só para um lugar devido ao saneamento básico. Isso também ajudou bastante, né? Com isso, com tudo isso que a gente falou, reduziu-se a proliferação de doenças como a cólera e a hepatite A, fora as outras doenças também que poderiam ser de contágio devido à sujeira e à poluição. Outro fator que podemos citar é o número de filhos por mulher. Atualmente, o número de filhos por mulheres tem diminuído. As mulheres, ao assumirem as carreiras profissionais, deixaram de se dedicar apenas aos fazeres domésticos. Esse fato, somado ao desenvolvimento de métodos contraceptivos, ou seja, métodos que evitam a gravidez, ocorreu a diminuição do número de filhos por mulher. Antigamente mesmo, tinha mulheres que tinham facilmente 10, 12, 15, 8... Acima de 5 filhos, isso era normal as mulheres ter. Hoje em dia, muitas delas não querem filhos, né? Devido à sua carreira profissional, estudo, etc e tal. Outras, às vezes, têm 1, 2, mas hoje, os 5 que antes, 4, 5 que antes era normal, hoje já é, né? A gente já vê, eita, muito menino, né? É um exagero. Então, isso também fez com que aquela tabela tivesse aquele resultado que a gente viu, aquele gráfico. A vinda de imigrantes para o Brasil. Além dos fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira citados anteriormente, entre meados do século XIX e do século XX, o Brasil recebeu um grande número de pessoas vinda principalmente dos países europeus e asiáticos. No período entre 1870 e 1950, por exemplo, a população brasileira teve um aumento de aproximadamente 4,6 milhões de imigrantes. Muita gente, pessoal, 4,6 milhões de imigrantes. Ou seja, todos esses imigrantes vieram para cá, aumentando mais ainda a população. Lembrando que esses imigrantes, seus filhos futuramente se casavam, tinham filhos também. Eles também, quando eram jovens que vinham para cá, se casavam, tinham filhos. E aí aumentando mais ainda a população brasileira, né? População brasileira. A população brasileira vem aumentando a cada ano. Ainda que em ritmo mais lento, e eu expliquei o motivo do qual o ritmo mais lento, né? A gente viu lá aquele gráfico e eu expliquei, né? As mulheres não estão tendo mais muitos filhos, isso diminui o índice de natalidade, certo? Mas também o índice de mortalidade diminuiu bastante devido a várias coisas que a gente falou, né? Saneamento básico, tratamento de água, vacinas, avanço da medicina, tudo isso aí fez com que diminuísse tanto a natalidade quanto também a mortalidade, né? Então ficou meio estável. Brasil, população de homens e de mulheres. Homens, como nós estamos observando aí, né? Os homens correspondem a um total de aproximadamente 100 milhões de habitantes no Brasil. Ou seja, em termos de porcentagem, 48% dos brasileiros são do sexo masculino. Já as mulheres predominam. As mulheres correspondem a um total de aproximadamente 108 milhões de habitantes no Brasil, ou seja, mais da metade, 52% dos habitantes brasileiros são mulheres. Mulheres aí no poder, hein, pessoal? Hoje em dia as mulheres estão realmente se destacando bastante no mercado de trabalho, né, em tudo que elas vão fazer, né? Cidadania do dia a dia, a conquista das mulheres. Realmente vale a pena a gente ressaltar isso aqui e frisar para vocês, mulheres, que estão assistindo essa aula, tá? As conquistas das mulheres. Até 1932, no Brasil, as mulheres não tinham direito nem de votar, pessoal, nem de escolher um candidato. Imagine de se candidatar, que hoje já tem esse direito, né? Ou se candidatar a um cargo público, político. Muitas delas eram proibidas até de estudar e podiam dedicar-se apenas aos afazeres domésticos, ou seja, a mulher era como se fosse criada, certo, para os afazeres domésticos, para a casa, para servir ao marido e à família. É uma coisa meio ultrapassada, né, hoje em dia. Ao longo do tempo, as mulheres passaram a reivindicar a igualdade de direito em relação aos homens. Persistindo, conquistaram direitos como votar, estudar e seguir uma carreira profissional. Atualmente,
Muitas mulheres têm salários menores do que o dos homens, embora ocupem o mesmo tipo de cargo. Bom, sobre isso eu tenho lá minhas divergências, tá? Que a gente vai comentar daqui a pouco, onde as mulheres têm um salário menor do que o dos homens ocupando o mesmo cargo. Converse com seus colegas sobre esse problema, né? Vocês podem conversar com seus pais, com suas mães, sobre esse problema e como isso pode ser resolvido. Eu digo isso, por exemplo, em termos de, vamos lá, na minha profissão, professor, né? Lá na escola tem professores e professoras, ambos ganham a mesma quantidade. Policial, né? Antigamente não tinha, mas hoje tem policial mulher. Policial mulher, ela ganha menos do que o policial homem? Não, é a mesma quantidade também. Médicos, dependendo do setor do médico, claro, né? Mas se ele for um médico cirurgião, um médico conceituado ou uma médica bem conceituada, certo? Eles não vão ter diferenças de salários. A mesma coisa vai para mulheres que ocupam lugares nos termos militares do exército, militares, bombeiros, né? E muitos outros cargos por aí. A gente não vê mais isso. Isso já não se torna comum. Agora sim, claro, talvez em termos executivos, né, de administração, aí eu não sei como funciona. Né? Pode ser nesse caso aí que o autor queria citar, mas se a gente observar hoje, as mulheres vêm alcançando o seu espaço de igualdade com o homem em todos os setores, né, trabalhísticos e em geral. Né? Parabéns às mulheres por essa conquista. Né? E parabenizando vocês, mulheres, né, por essa conquista que vocês sofreram bastante para ter, lutaram bastante também para conquistar isso, que a gente encerra a nossa aula de hoje de geografia. Um beijo, um abraço a todos e até a próxima.